Fala galera, Lúcio Manzanetti, mais uma edição aqui do ManzaCast Jardim Aquários, Manza Estúdio. Quem precisar de um estúdio, quiser gravar um podcast, pode entrar em contato com a gente aí. Hoje, uma edição especialíssima. Estou aqui com os amigos aqui, Alexandre Harisberger. Opa, quase que eu erro as mãos aqui. Antônio Carlos Martinelli. Fala galera, tudo bom? Cara, nossa, são muitas histórias, muitos anos aí, né? E eu já conheço o Antônio Carlos Martinelli, a gente cresceu junto lá no CTA, tal, tudo. Tem umas histórias que eu não posso contar, né? Melhor não. Melhor não, mas é nada anormal, assim, tacou fogo no mato, tal, lá no... Coisa de moleque, né? Coisa de adolescente, né? Aquelas coisas assim. Cara, hoje a gente está Eu acho que trazendo você aí. devia contar, porque nem eu sei dessa Ih, história. rapaz, melhor não. Senão o episódio vai demorar umas 3 horas. Uau, demora a vida toda, né? Mas quando a gente faz um churrasco, né? E toma umas, nossa, e aquela vez lá, puta merda. Cada história, né? Então, o Alexandre eu conheci depois, né? Mas eles vão contar aqui a história deles, né? No Estúdio Arquitetura. São grandes arquitetos aqui na cidade de São José dos Campos e também na região, né? Muitos trabalhos aí. Já aproveito o momento aqui de gratidão também, agradecer. Eles são meus clientes há muitos anos lá na Obratec Projetos, né? Logo que eu comecei a carreira, né? O Toninho foi lá no meu escritório. Ô, Lucião, e aí, cara? Pô, como é que você faz? Como é que tá? Como é que não tá? E falou, pô, vou te passar aqui, cara. Mas responsabilidade, mano. Aí estamos aí até hoje, né? Isso vem com a confiança, né? Pô, a gente Com certeza. A gente já se conhecia, tal, tudo, né? E aí, com o tempo, também eu fui crescendo profissionalmente. Crescemos juntos aí, né? Sim, com certeza. Mas vamos voltar lá no começo. Vou começar pelo Alexandre aqui. E aí, Alexandre, da onde que veio essa vontade? Você aqui de São José dos Campos mesmo? Eu sou joseense de coração. Show de bola. Tenho um orgulho muito grande Eu também, cara. de Pô, a ser cidade joseense, é de ter maravilhosa. crescido aqui, De nascimento também, né? Não só de nascimento. coração, de De nascimento. nascimento. É verdade. E assim, ter feito não só minha carreira profissional, mas minha carreira pessoal aqui também, né? Com certeza. Porque A vida, né? As pessoas É às uma vezes cidade têm- maravilhosa, cara. Putz, As eu pessoas, às também, vezes, nossa, é têm, demais. né, o sonho de, um dia eu quero ir para fora, quero sair daqui, não sei o quê, mas a gente até por estar numa localização muito privilegiada, né? Então eu sempre enxerguei que São José tinha realmente um potencial de crescimento que eu poderia muito bem viver na minha terra natal tranquilamente. Com certeza. Então foi o que eu fiz. E aí, em que momento você pensou? Vou estudar arquitetura? Você pensava antes? Eu vou voltar Ou um pouquinho mais. Eu já Volta contei, aí. Já contei Aproveita. essa história um pouquinho aí. Isso aqui, ó, é o livro do Alexandre Harisberg. Verdade. Eu vou ocultar algumas coisas aí. Ih, rapaz. Aí nós vamos voltar lá brincadeira. na fogueira lá do mato. Lá. Bom, eu sou daqui de São José, sou da Vila Ema aqui, né? Cresci na Vila Ema aqui. Então, a gente conhece muita gente. E, assim, na verdade, o meu sonho não era ser arquiteto, né? Jogador de futebol. Não, também não. Apesar não? de gostar muito de ter Eu sei que você é boleiro assíduo. a gente... Até o Rafael Oliveira só disse que tem o racha dos arquitetos, né? Tem. A gente só não ganha dinheiro com futebol, mas a gente joga como se fosse profissional. Ó. Mas, na verdade, o meu sonho mesmo era ser piloto. Né? Piloto de avião? Caça, piloto de avião, piloto de caça. Sempre Massa também, hein? Pô, Por quê? top. Porque o meu pai sempre trabalhou na aeronáutica, né? E eu... É mesmo? Meu pai. CTA Ele ali? não é militar, mas ele sempre trabalhou na aeronáutica. Ele trabalhou na Neiva, ele aposentou agora pelo CTA, né? Há uns anos atrás. O final do trabalho dele foi no CTA, mas ele trabalhou na Neiva, trabalhou em outras Que empresas pena, também. que senão a gente já ia se conhecer desde... Aí ele ia no aeroclube lá, pilotar aeromodelos lá, a gente podia se encontrar Na lá. verdade, até surgiu uma época atrás uma possibilidade de a gente morar no CTA, mas a gente não quis sair da Vila Ema.
Morava bem, né, pô? Vila Ema, mas tal. Era antigamente playboyzinho era ali. isso, não. Melhor no cara. Melhor não, né? CTA, vamos lá, pô. É, porque assim, a gente já tinha muitos amigos, né? Já tinha crescido aqui já, Só então... para explicar essa história do CTA, meu pai era militar e o pai do Toninho também, seu Amúlio, Isso. também era militar. E nós éramos vizinhos lá, pô. A gente cresceu junto lá no CTA. Então ele começou a falar que o pai trabalhava na aeronáutica. Eu falei, pô, como que eu não conhecia ele antes, então? Né? Então, assim, eu sempre tive muito contato, né? E era muito vidrado mesmo nessa questão da aviação. Colecionava maquetes, aquelas maquetinhas, né, que a Embraer fazia antes. Tem uns né? amigos que fizeram AFA, né? Que são então. pilotos e tal. E aí, assim, eu fiquei com isso na minha cabeça a vida inteira, né? E quando chegou o momento mesmo de partir para ser um piloto, as coisas ficaram mais difíceis, né? Não é fácil. Exatamente. Não é fácil, não. É Na puxado. verdade, assim, né, nessa história de tentar conseguir foi quando o Toninho meio que entrou na minha vida também, entendeu? Quando... Banana. Coraçãozinho, né? Coraçõezinhos pelo ar. Não, legal. Então, aí assim, Brincadeira, né? que acontece? Quando eu tava no colegial, e na época era colegial, né? A gente é antigo, né? Verdade. Não é mais... Nem é mais esse nome, né? Eu nem ensino sei. Tem médio, um ensino monte. fundamental. Então, quando eu estava no colegial, eu estudava na fundação, né? Quando era fundação Sei. Vale Paraibano de Ensino, não tinha Univap ainda. E aí eu fazia o colégio técnico lá. Eu já estava no segundo ano e na época... Qual curso? Técnico de? Então, no segundo ano ainda era básico. A partir do terceiro, eu ia ter que optar pelo curso que tinha e eu ia ter que fazer Mecânica, o curso aqueles... até o quarto ano. Só que na época a fundação tinha só administração de empresas, biologia e informática. Putz, eu falei, meu, não quero fazer nada disso, cara. Sabe, isso não é para mim. Eu já tinha toda uma pegada assim voltada para desenho e tal, porque a minha mãe, aí já vem do lado da minha mãe. A minha mãe desenha muito bem, minha mãe sempre me incentivou muito essa parte voltada da arte e tal. Tava no DNA, então. Eu falei, putz, meu, não quero fazer nada disso. Aí eu fui conversar com meu pai e falei, olha, eu não quero sair do colégio técnico. Faço qualquer outra coisa, mas não vou fazer. E meu pai estava no CTA, né? Ele falou assim, então vai pro CTA. Termina lá o terceiro colegial no CTA e depois... você estudou lá no Marioto? Fiz só o Famoso terceiro. Jegão. Jegão por os íntimos. Só fiz o terceiro ano lá. Aí eu fui para lá para finalizar e depois eu ia tentar o vestibular da AFA, né? E lá você conheceu o Toninho? Então, só que lá eu estava no terceiro ano e o Toninho estava no segundo. Ele estava um ano atrás. E aí então eu conheci você não conheceu? Ele conhecia a Valéria? Valéria. Posso falar essas coisas aqui? Sei lá, pode falar. Valéria Verona? Vilma Verona. Você conhecia? É isso, né? É Valéria Verona, filho do Verona. Sim, pô, Do conheço a Verona. Valéria Eu Verona. conheci a Valéria lá. Sim, eu ela lembro tava muito no bem da mestrado, Valéria. E... Nunca mais vi, mas me lembro dela. E fiquei muito amigo dela, né? E ela me confidencialmente que gostava dele. Ô, Não rapaz, fiquei sabendo. Valéria Verona, hein? Deixa eu te saber disso. Por isso que eu perguntei se podia falar. E aí, assim... Terceiro ano? E aí eu O conheci... Toninho já era casado, já tinha filho. Com 18 anos já. E aí, eu conheci o Toninho paralelamente por causa disso, porque eu andava muito com ela e ela só falava dele, entendeu? Falei, legal. Estranho, bicho. Enfim. Nem era muito Porque, junto assim, ali, galera. A gente Verona. tinha bastante amizade com a Valéria, com as irmãs dela, Sim. com a turminha lá do H deles, né? Então foi mais A Soninha morava lá. Soninha, um monte de gente. Um monte de gente. Né? Enfim, aí eu terminei o terceiro colegial e falei, putz, agora eu não sei o que eu vou fazer, né? Eu preciso estudar para a AFA, né? E aí eu falei assim, se eu for prestar o vestibular da AFA já direto, assim, eu não vou passar nunca, né? Não, muito ali difícil. é pesado, Era cara. assim, Precisa coisa cursinho de... mesmo, dedicação. Não, era coisa assim de 10 mil, 15 mil candidatos para 50 vagas. Sendo que metade delas já vinha da galera do Epicar, né? Aí a galera já era treinada para fazer aquele vestibular, exatamente. Né? Então, eu falei assim, putz, o que eu vou fazer? Aí eu conversei com meu pai, falei, eu vou ficar um ano parado, eu vou trabalhar. Aí comecei a trabalhar numa locadora de videogames que tinha aberto na época, que é a Pro Games, ali na Ademar de Barros. Lembra? Não sei se você Cara, lembra. acho que eu me lembro. Bem na esquininha lá. Então, aí eu trabalhei lá. Alugava fitinha de game. videogame. Aí eu trabalhei lá e no outro ano eu resolvi fazer como fala? Cursinho para me preparar pro AFA, no universitário. Lembra do antigo universitário? Não tem mais também.
Cara, a gente só tá falando coisa antiga, né? Não, hoje em dia é poliedro, né? Então. Esses treinamento para E aí, vestibular. eu me matriculei no cursinho do universitário para poder me preparar para o vestibular. Aham. Quando eu entrei na sala, no primeiro dia de aula, quem que estava na sala? Toninho, Mas seu concorrente. Ele não lembra, mas eu comprei um videogame com ele também lá. Então, Ah. ó, pra você ver como o negócio já, Não vou né? nem fazer a piada aqui, senão vai pegar mal. Nesse um ano que eu fiquei parado, ele terminou o terceiro colegial e foi fazer o cursinho. Uhum. Aí eu fui fazer também, a gente se encontrou lá, mas mesmo assim a gente não ficou amigo no cursinho, Bom, né? é. E legal, aí chegou no meio do ano, eu falei, putz, agora é a hora, né? Prestar o vestibular. Prestei e deu a lógica, né? Não passei. Univap, né? Eu falei, e agora? O que que eu vou fazer? Na AFA, né? Você prestou a AFA. Prestei a AFA Sei. e não passei, né? Aí eu falei assim, putz, meu, eu tinha feito um teste vocacional lá no universitário, né? Certo. Que eles dão pra gente fazer, e tudo tinha dado voltado para arte. Arquitetura, publicidade, propaganda, Uhum. tudo. Eu falei, putz, meu, vou fazer essa arquitetura aí mesmo. O que que dá, né? Então, cara, você viu que você fez o teste e acho que funcionou, né, Pois cara? é. Hoje em dia, Pois é. tá aí. Aí, assim, voltar lá no começo, né? Como o meu objetivo era sempre tentar algo na cidade mesmo, já enxergava esse potencial na cidade desde muito antes e aí eu resolvi fazer por aqui mesmo. Eu vi que na Univap tinha arquitetura, eu prestei, me passaram, não precisei nem passar. Uhum. Entendeu? E aí, beleza, passei. Virou o ano. Quem primeiro estava dia lá de na aula, faculdade? Na faculdade. Toninho. Te conheço de algum lugar. Eita, nós. Aí tem Rapaz, jeito, né? aí a história de um já misturou com a do outro, né? Não tem jeito, né? Tem que ser. Aí na faculdade a gente desenvolveu, né? Toda a amizade e tal. Uhum. E aí, num certo momento, a gente começou a falar, poxa, vamos montar um escritório qualquer dia e tal. Na faculdade mesmo. Na faculdade, a gente conversava sobre isso. Uhum. E aí no segundo ano da faculdade eu já larguei o emprego, né? Que eu tinha. Foi meu primeiro e único emprego. Que eu, Do joystick lá. Joystick não. do videogame. Sabia que não ia Do chegar em videogame. lugar nenhum. Videogame é legal, mas não Eu leva. tava jogando, não fazia nada. o dia Lá inteiro. atrás eu não enxergava, né? Que o que hoje é o videogame, né? Que a molecada hoje, aí. Né? hoje dá grana. Então, aí eu saí e logo no segundo ano já comecei a estagiar. E o meu primeiro estágio foi com uma arquiteta que o marido dela trabalhava com meu pai no CTA, né? E aí ele conseguiu para mim. Qual que é o nome? É a Cidinha. Lembra da Cidinha? Cidinha. É Maria Aparecida Barbosa de Oliveira. Uma Não, baixinha, não o conheço. escritório dela era aqui na Vila Ema mesmo. Não conheço. Enfim, eu trabalhei com ela, fiquei um tempo com ela, e depois eu tinha recebido uma proposta para ir para a prefeitura, para trabalhar no setor de projetos lá da prefeitura. Que tinha Quando chegou na prefeitura. Não cheguei nem aí. Não cheguei nem aí. Ah, o Toninho também não foi, né? Não, é que Aí é outra história, né? nós fizemos um concurso, né? Isso é outra história, Ah, né? Que passou e não foi. Uhum. Mas esse cargo não precisava de concurso. Tinha uma amiga nossa na nossa sala que trabalhava lá, ela ia sair e ela me indicou. entendi. Então eu falei, não, É eu estagiário aceito. na prefeitura. Legal. Eu falei, eu aceito. E aí eu já tinha ido lá, já tinha levado minha carteira, já tinha assinado, já tinha pego passe, sabe, passe de ônibus. Uhum. Só que, assim, 3 dias antes de eu começar a trabalhar lá, o Caniza dava aula pra gente na faculdade, né? Uhum. E ele veio falar comigo na aula, né? Falou assim, olha, a gente tá precisando passar um projeto para alguém fazer pra gente e tal, você não quer fazer? Eu falei, pode ser, desenhista, né? No CAD ou no papel vegetal? No CAD, já era no CAD. Ah, beleza. Ele sabia, CAD né, já. que a gente já mexia no CAD. E aí a gente marcou um horário no escritório dele para poder bater um papo, ver o que era e tal. Só que quando chegou no escritório, ele me falou, eu falei, olha, a gente mudou um pouco de ideia. Aí eu conheci a Márcia, né, Márcia Salles. E ele falou, a gente mudou um pouco de ideia. Na verdade, a gente queria uma pessoa para trabalhar aqui. Uhum. Aí eu falei assim, putz, e agora? Já fiz minha carteira lá na prefeitura. Aí a minha ideia era sempre trabalhar mesmo em escritório, né? Eu sabia que a prefeitura ia ser uma coisa passageira. Eu falei assim, não, vou encarar. E aí eu fui lá, desfiz todo o que eu tinha Contrato feito. com a prefeitura e contrato foi com a trabalhar lá prefeitura com o e fui Caniza. trabalhar com o Caniza. Nisso foram quase 6 anos, entendeu? Fiquei... Isso é muito importante, né? Sim, Porque demais. você estava começando a estudar a arquitetura. Uhum. O Caniza já era arquiteto há Renomado já, né? Isso que renomado, você pega uma trocentos base mil boa, anos. E aí, quando você chegou lá, você aprendeu
a trabalhar num escritório de arquitetura. Não Exatamente. sabia nada, na Exatamente. verdade. Sabia desenhar no CAD, Isso, né? exatamente. E aí, assim, eu trabalhei 3 anos com ele como estagiário e depois mais 2 anos e meio formado, né? Só que né, nesse meio tempo, o Toninho, né, depois ele vai contar a história dele, ele teve as experiências dele também de estagiário, trabalhou com seu pai, né, no escritório do seu pai. Uhum. Depois foi trabalhar na área de projetos lá da Eaton, né, que eram coisas mais técnicas, né? E aí aconteceu dele. Ainda tem um trabalhinho no meio do caminho que ninguém sabe, aí depois eu falo. Ah, Né? ih, rapaz. Aí aconteceu Daqueles. que. Daqueles? Eita, nós. Aconteceu na época da Eaton, acho que fazer uns cortes, né? Sim. E ele, como acho que era o mais novo lá, acabou dançando primeiro, Uhum. né? Só que ele saiu de lá e tomou a iniciativa de montar o escritório. Ele foi lá, alugou a sala, comprou os móveis. E você não tinha conversado ainda? Não, a Uma gente surpresa. não. Aí Foi uma comprou surpresa? os móveis e um belo domingo ele me ligou e falou assim: Ó, você está fazendo? Eu falei: tô assistindo o jogo do Corinthians. Corintiano, né? O Alexandre é pouco, né? Aí ele falou: ah, posso passar aí para pegar você? Eu falei: pode, vem aí. Aí ele passou lá, me pegou e me levou sabe o São João Center, do lado do Shopping Esplanada ali? Me lembro do escritório Você lá. lembra, né? Então, Lembro. me levou lá, já entrou direto na garagem, assim, estacionou, a gente subiu, meteu a chavinha na porta, abriu e falou assim: ah, tá aí, vamos? Eu, pô. E agora? Aquele gelo no coração, né? Ganhava razoavelmente bem na Márcia, né? No Canisa. Eu falei: putz, meu, mas assim, era o nosso sonho, né? Vambora. Para isso, Tem que estudou. começar. Uhum. Ele carregou o computador dele da casa dele para lá, eu levei o meu que eu tinha em casa também kitzinhos. Uhum. e fomos embora. Eu sei que a gente fez um contrato de locação lá de 2 anos e meio, com 2 anos a gente já saiu de lá, porque o escritório já não comportava É, mais. me né? lembro. A gente começou a... Era um lugar legal. Vocês abriram logo o primeiro escritório lá na São João, né? ele só não Muito era top. grande, né? Aí a gente já sentiu a necessidade de contratar um estagiário e tal. A gente falou: não, a gente precisa mudar daqui. E aí a gente veio para Vila Ema, né? Onde você conheceu lá depois. Aí lá nós ficamos 12 anos. Né? E agora a gente está onde a gente está hoje. Quando vocês estavam na São João, eu ainda não era engenheiro, né? Sim. Então eu estive lá uma ou duas vezes. A gente assim, chegou a só trabalhar vi com seu e tal, irmão tudo. uma época também, Sim. né? Seu irmão fazia umas coisas pra gente, depois quando você veio aí, foi direto. Uhum. Beleza. Grande E aí, legal. Toninho? Aí sim, Agora é aí. sua vez, hein? O Alexandre já estava dando uns spoilers Vamos lá, aqui, eu já vamos lá. falei, putz, mas deixa o Toninho A contar minha, aqui, a minha ó. história é mais modesta, sem muita emoção, né? Mas vamos lá. Imagina. Como você falou, É né? que ele era o Filho- protagonista, né? A menina gostava dele, ouvia falar dele, né? É ruim, a gente fosse tudo isso, né? Aham, Mas, assim, filho de militar, como você já falou, aham. meu avô militar, né? Eu nasci em Guaratinguetá. Filho único. Filho único, nascido em Guaratinguetá. Pai de militar, meu pai... Nasceu em Guará? Nasci em Eu Guaratinguetá. sabia, mas eu também. Também, né? Tem família lá também. Família também. Também, então. E E a aí, gente meu morava lá no CTA. Né? Isso, aí meu pai foi transferido para São José por volta aí de 1980, 82, por aí, né? E aí a gente veio para cá. E aí viemos para o CTA, e aí que a gente se conheceu, né? Que a gente foi praticamente vizinho, de Isso. frente, assim, né? Nos agatos lá. E aí o sonho, eu acho que o sonho de todo pai inicialmente é que o filho Seja militar. seja militar, né? Mas eu nunca tive Aham. vocação para isso, né? Eu via acordando cedo, botando farda, se arrumando todo. indo Cara, meu pai lanchar. não tinha esse sonho. É porque Não? ele é engenheiro, né? Então Sim. ele tinha Meu pai a veio- carreira militar e tinha um escritório de engenharia na cidade. Então meu pai veio ele de não militar pensava desde dessa forma. soldado. Né? Meu pai foi desde soldado e virou foi até o fim da Entendi. carreira. Não, E aí meu pai fez- não foi soldado, Aí ele meu já pai foi fez direto ser. advocacia. Meu pai se formou em advogado. E como a carreira funcionou para ele, eu acho que ele nunca quis assim, ó, vai ser isso, né? Mas você sabe que esse caminho aqui é mais fácil, se você quiser ir por aqui eu te apoio, não sei o que, não sei o que. Mas nunca foi o caminho. Eu gostava mesmo de desenhar, mais ou menos como o Alexandre gostava de maquiagem. Gostava de desenhar? Eu tinha um caderninho que eu desenhava avião, porque a gente sempre tá ali, então eu ficava desenhando um aviãozinho no caderninho, um monte de bugigangas, assim, besteirinhas, mas o desenho sempre teve envolvido aí, né? E aí, quando você pensou, eu vou fazer arquitetura, teve Então, alguma coisa assim ou na não? verdade, na verdade, o molecão aproveitando a vida, solteiro,
Na época, Fazendo filho. o filho foi logo na sequência. Mal deu para Toninho tinha um aproveitar. fusquinha, a gente, pô, saía, pá. Mal deu para aproveitar É. a adolescência que eu já me Foi pai encaminhei. cedo, né? Foi pai Fui cedo. pai cedo, já, com a mesma patroa até hoje, graças a Deus. Isso aí. Tamo na... Mas aí, assim, chegou na idade de decidir o que fazer, né? O que você quer fazer? Uhum. Não sei. Não tenho a menor ideia. Eu e os nossos amigos, como no mundo militar, todo mundo vai para essa área da aeronáutica, todo mundo fazendo APA, SpaceX, né, Barro Várias Branco, pessoas, né? toda essa área militar, todos os amigos, muitos Muitos. foram para esse caminho, se deram Aham. bem, mas eu nunca tive essa... Ali mesmo, os vizinhos ali, bastante vizinhos, gente, né? exatamente, Ivan, muita Maninho. Estudaram Tames, bastante, é. né, bastante estudiosos, Sim. e conseguiram também. Esses três que eu falei são AFA, né? Então. Mas tem Barro Branco, Wilker, Claudinho, tem bastante um monte gente, de né? gente, muita gente. É. E aí, como não era o meu caminho, eu estava meio perdido, né? O que eu vou fazer? Aí eu falei assim, bom, vou fazer uma faculdade de não sei o quê, mas como eu gosto de desenhar, eu acho que eu vou escolher arquitetura. Aí eu escolhi Legal. para fazer arquitetura e tinha que ter uma opção, porque pensei assim, vai que eu não passo na arquitetura. Uhum. Eu falei, vou fazer um outro curso da área de humanos. Aí eu peguei hotelaria para fazer como segunda opção, Uhum. no Senac, né? E aí foi aí que eu saí do colegial, né? Já com filho, já bem a vida bem já resolvida, assim, no sentido do que vai ser o caminho que eu vou trilhar. E aí fui fazer, será que eu vou passar, será que eu não vou passar? Porque a gente estudou escola pública, né? O Marioto lá. Uhum. E aí eu falei assim, melhor fazer um cursinho, porque a base não foi tão forte, né? Aí fui fazer um cursinho, foi aí que a gente se encontrou no universitário, na Sim. sequência do Marioto. E aí, Depois na faculdade de e arquitetura. depois na faculdade. Aí passei na Univap e passei na hotelaria. Aí, e agora? O que eu faço? Falei assim, putz, hotelaria em São Paulo. Falei, acostumado a viver no CTA, São as Paulo? amizades. Nossa, mó trampo, hein? É no Senac. Uhum. Aí eu falei, ficar aqui por São José mesmo, tá aqui a Univap, tá, a família tá aqui, tá todo mundo aqui, Uhum. filho daqui, mulher daqui, tá todo mundo aqui. Verdade, né? Já Pra que tinha eu vou uma... me embrenhar lá em São Paulo? Uhum. Aí resolvi fazer a Arquitetura. arquitetura. Uhum. A gente entrou, acho que em 94. 94, 6 anos de faculdade. Né? É verdade, naquele tempo era 6, né? Agora é moleza, é 5 De anos, manhã, 4 anos, sei lá. Não, 6 de manhã ainda, né? Era de manhã, E né? algumas aulas no final de semana, se eu não me engano. Faz tanto tempo que eu já nem lembro mais. Tem aquelas de topografia, aquelas coisas que... Nossa, Exatamente. Teodolito e tal. E aí, E aí, formamos em 2000, acho, né? 99. Teve o- Final de 2000. 99. teve um episódio lá, o Toninho trabalhou com o seu Germinal, meu Então, pai, aliás, não assim, sei quanto tempo, não, né? aliás, muita gratidão ao seu pai, né, por ter dado essa oportunidade, porque é rapazinho novo, com filho, né, sem Estava em casa lá, né, Toninho? Toninho era de casa, pô. Aí seu pai Tiane, todo mundo. deu uma oportunidade bacana pra gente, Uhum. né? Sou muito grato a ele, a sua família como um todo. E aí eu lembro que o primeiro escritorinho do seu pai era lá no centro, próximo ao mercado. Pelo Sim, menos foi lá que eu lá no comecei. Centrão. Lá no Centrão. Ia de bicicletinha, aquela ideiazinha, Rapaz, achando ó, que era um biker. era atleta, né? Lá no Centrão mesmo, lá no Mercadão lá antigo, né? Exatamente. Então a gente fomos para lá, depois mudou para uma casa no centro, né? Isso. E aí, nesse meio tempo, logo que eu passei na faculdade, meu pai ele comprou uma prancheta grande, daquelas mecanizadas, então eu comecei a desenhar à mão. Uhum. Então, no nosso quarto pequenininho lá de CETEC, que a nossa casa era igual, né? Uhum. Metade do quarto era uma prancheta, tem uma caminha no canto ali. Então, desenhava muito à mão no comecinho. Na sequência veio o computador. Aí começamos no CAD 12, DOS. Né? Nem era o Windows, nem tinha o Windows. Era o CAD 12. Cara, esse eu não Na é do meu versão tempo, eu aprendi depois. Na versão DOS. Aí comecei a mexer. Aí que gerou a oportunidade de trabalhar lá com seu pai. Uhum. E é onde eu aprendi mais ainda com o Célio, seu irmão também, que é engenheiro também, atuava junto com seu pai. E o Celião que me aperfeiçoou mais lá no CAD. Então lá no ele é muito bom de CAD. então. E aí, nossa, é bom demais. Umas Lisps lá, que é uma linguagem do próprio AutoCAD que ele ensinava. Mas aí, lá que eu me aperfeiçoei e ganhei uma experiência boa em desenhar CAD. E eles trabalhavam muito fazendo casas, né? Então a gente fez muita casa de alto padrão lá, eu como estagiário, logicamente, eles dando as diretrizes. Foi muito bacana.
E aí, depois disso, eu passei lá acho que uns 2 anos Uhum. com eles. E aí chegou uma hora que a gente precisava de novas experiências, né? Acho que eles também partiram para um outro tipo, acho que começaram a fazer empreendimentos de prédio, se eu não me engano, com um amigo do seu pai que fazia uns prédios lá. Então eles partiram para uma outra área e eu acabei me separando. E aí que entrou uma experiência diferente que acho que pouca gente sabe, que ninguém sabe, que eu fui trabalhar na Cadway como plotador. Ah, Cadway. Igual faz plotagem. É, sim. A gente corta. Dava treinamento de AutoCAD também. De AutoCAD. Entrei lá para fazer plotagem, então fazia as plotagens de clientes da CAD, dobrava, tudo certinho, entregava. Eu era um copiador, na verdade, né? Então, essa é uma experiência que eu passei lá, acho que 1 ano. Aproveitei o Washington, que é o dono lá, inclusive, falou assim, ó, se você quiser, te dou uma oportunidade aqui também de fazer um curso de CAD, já que lá eu fazia plotagem e dava cursos, né? Ele deu uma oportunidade de fazer um cursinho. Eu fiz curso de CAD também, mas eu fiz na Plocad. Plocad acho que tem até hoje, né? Que é um lugar de fazer plotagem, fazer placas. Acho que existe, A CAD também acho que ele é representante hoje de softwares de arquitetura e engenharia. Aí. Então, passei um tempinho lá e aí que me levou a chegar na Eaton. Que o pessoal da Eaton plotava lá. Fazia cursos lá também, né? De AutoCAD, dava treinamento pra galera. Aí o supervisor da área que me contratou posteriormente foi lá, viu que eu trabalhava direitinho no CAD, resolvi uns pepinos para ele, fazia as plotagens direitinho, me chamou, ó, tem uma vaga aqui de projetista aqui na Eaton, aqui na área de manutenção predial, que a gente tem sempre que atualizar os desenhos, as modificações que precisam ser feitas, a gente precisa aprovar essas coisas, né, nos órgãos públicos. E aí fui para lá, fiquei lá acho que talvez uns 4 anos, acho. Me lembro, trabalhou um bom tempo lá. Trabalhei um bom tempo, um local bacana. Não, era um ramo meio diferente, mas que também ajudou bastante. Porque... Eu acho assim, é uma multinacional a Eaton, né? Exatamente. E assim, tem processos, tal, é diferente, mas é uma boa experiência, você cresce profissionalmente ali, você tem uma visão até mesmo assim, com o chefe e tal, tudo, passa umas situações ali, né? Que às vezes assim, numa empresa familiar, que nem eu, quando trabalhava com meu pai, era uma experiência. E quando eu fui trabalhar na ampliação da Revap, cara, abriu um pouco não, abriu muito, né? A sua visão de como que é uma empresa, de como que é... Na verdade, assim, a gente fala isso para muita gente, né? Que o pessoal fala, poxa, mas vocês estão há 20 anos juntos já, como é que é isso, né? Essa coisa de... Porque sociedade, muitos começam e terminam, né? Rapidinho. Então, eu acho que um pouco dessa história que a gente contou de nós dois aqui, acho que foi com que a gente tivesse tido experiências 20 diferentes anos, hein? Lá atrás. Tá entregando a idade já, né? Mas eu nunca tive problema com isso, não. Tá tranquilo. Eu falo para todo mundo que eu tenho 39, tá tudo certo, entendeu? Tá Mas bom, assim, né? eu acho que essas experiências... Com carinho de 20, né? Carinho de 20. Essas experiências que a gente teve diferentes, né? Vamos dizer assim, desde lá de trás, que acho que fez com que a gente se complementasse, né? E crescesse junto, né? No leque de trabalho que a gente oferece dentro do escritório, você vê, ele teve experiências com projetos, né, industriais, né, comerciais e tal, que são coisas que a gente sempre fez desde o início do escritório. Porque, assim, a gente fala muito isso para as pessoas, né? Não são todos os escritórios, a gente tem muitos escritórios bons na cidade, mas normalmente o pessoal é especializado só em casa, outros só em interiores, outros... E o nosso escritório é um escritório completo, né? A gente tem, você que acompanha a gente aí nos projetos, né, diretamente... Há 20 anos, praticamente. Vê que a gente, né, tem uma variedade grande de projetos. Eu comecei um pouco depois, né, a prestar serviço para vocês, mas, poxa, já conheço desde o início. A gente trabalha aí com arquitetura em geral, né? Prédios, comércio, casas, enfim. Eu acho que vem muito dessa experiência realmente que a gente teve lá atrás, de ter tido experiências diferentes, e aí a gente se complementou. Legal. E me lembro... Fechando o link, só para fechar o link com essa história que ela vai começar. Lá meu chefe era o Antônio Dias. Toninho também, né? Ele é engenheiro civil lá. E aí, como finalizou a história, que teve uma mudança na gerência, né? A gerência resolveu trocar a supervisão do setor que eu trabalhava e trocou a supervisão trouxe outras pessoas, né? E aí teve um corte no nosso setor e aí nessa eu saí. Eu saindo, como era uma empresa multinacional e tal, eu tinha anos de experiência, tinha um cargo bacaninho lá, legal,
com uma remuneração boa, eu recebia um fundo de garantia Uhum. razoável, né? E aí Eu ia falar isso. Eu me lembro exatamente quando você saiu da Eaton e estava montando seu escritório. Exatamente. Acho que um dia a gente fez um churrasco. Não, que eu estou montando escritório, cara. Aí você me contou. Então, aí... Mas aí fiquei um mês... há 20 anos atrás. Né? Porque você, aviso prévio, aí você fica um mês descansando. E agora? O que eu vou Ih, fazer na minha rapaz, vida? agora Tava tudo tão certinho, né? deu, né? Tava tudo tão certinho, tudo tão organizadinho. Tava bom, né? Tava bom, Tava lá aí na agora empresa, mulher, 13º, filho, que eu carteira faço? assinada. Ixi. Exatamente. Assim, a gente chegou uma época que, inclusive, eu e a Tiane, minha esposa, tava à toa nesses 30 dias sem saber o que fazer. Eu falei, para se parecer a cabeça um pouquinho, fazer vela. Olha a loucura, né, velho? Fazer vela. Vela artesanal. Eu Acho comprava que eu me vela. lembro dessas velas também, né? Fiquei lá fazendo vela, acho que umas 3 semanas, velho. Mas que lá não... Uhum. Em Mas julho. vendeu as velas? A minha mãe deve ter Aí eu comprado deixei- umas velas lá. comprado. Isso aí era cotidiano. Aham. Só fazia para parecer a cabeça. Legal. Aí eu falei, não vou fazer isso da vida. Para com isso, estou Uhum. embrulhado já com esse negócio. Mas o que eu vou fazer? Eu falei, caramba, o que eu posso fazer? Afinal de contas, eu estudei arquitetura. Uhum. Vamos ser arquiteto, pô. Você morava ali no Jardim das Indústrias, ali na. Isso, é. Aí falei, vou ser arquiteto. E o que tem que fazer para ser arquiteto? Abriu um escritório. Abrir um escritório. E aí, puta, E aquele gelinho na não tem barriga. experiência. O que eu vou fazer? Tenho dinheiro. Tem sim, pô. Não, tinha uma experiência grande. Nunca tinha sido dono do escritório, né? Nesse sentido. Você vê Mas como ninguém a linha de nunca foi o pensamento dono. Muda, né? Hoje em dia se fala muito em home office, né? Na época, a primeira coisa que ele pensou foi, tem que abrir um escritório. Tem que Tem ser que na ter um rua. local de trabalho. Cara, né? mas eu também pensei assim. Então, mas isso que Porque eu falando, já são trabalhava épocas e meu pai diferentes, tinha um né? escritório. Hoje em dia as Quando eu pessoas tava no não quarto pensam ano- e não precisam também. Quando né? eu estava no 4º ano da engenharia, faltava tipo um meio ano assim. E aí eu saí da empresa, que eu trabalhava na Revap lá. E aí eu não arrumei emprego não, cara. Nem procurei. Eu tinha um quartinho lá na minha casa, botei o computadorzinho lá. Aí botava um anúncio no Vale Paraibano, fazia uns projetinhos. Meu pai assinava. E fui. Falei, não, vou abrir um escritório. Pronto. Nem pensei, cara. Eu já fui direto para, né? Acho que inspirado pelo meu pai ali, que ele sempre teve o escritório dele e tal. tudo. Mas conte aí. E o gelinho na barriga? E aí, Foram lá abrir um Peguei escritório. uma parte do fundo de garantia, vou montar um escritório aqui. Aí vou chamar alguém que é bom, que a gente... Ah, Não, certo, rapaz, aí conhecia, não, tá fazia certo. trabalho de faculdade. Juntar a gente tinha as amigos. forças, né? Chamar um parceiro ponta firme, Isso. bom de trabalho, que tá na área, gosta do que faz, tal. Então, aí chamei o Alexandre lá e Aham. começou toda a luta. Foi, mano. Legal. Mas como todo Você estava no começo, escritório lá ainda e saiu para Não, eu montar não o seu saí de escritório? imediato. Eu continuei trabalhando lá com o Canisa e a Márcia. Era assim, o Toninho ia para lá durante o dia, eu saía às 5 horas da Márcia, ia para lá e ficava até 10 horas, 11 horas da noite, entendeu? Uhum. Porque assim, ele saiu da Eaton e a gente, como ele tinha bastante contato lá, a maioria dos projetos que estavam entrando no começo do escritório era projeto deles lá. Industrial? Que eles começaram Ah, que legal, pô. Você já saiu da empresa e já pegou porque para eles serviço terceirizavam, direto, né, então. coisas lá, né? Mas Entendi. tem coisa nada... Não era projeto Nada a ver, grande, né? E não era projetos grandes. Aquelas coisas que a gente não gosta de fazer hoje. Mas era trabalho, né? Era Mas, tipo assim, mas desenha um mezanino aqui com aqui vai ter uma máquina que vai fazer não sei o quê. Mas, Às vezes é um exatamente. quadrado O mais com um legal, negocinho. Precisa de um layout para uma linha aqui. Aham. O mais legal é assim, que a gente realmente juntou as experiências. Então, a gente teve um dia que a gente sentou lá na mesa junto, e falou, e aí, o que a gente vai fazer? Pô, a gente precisa ter um logo, né? A gente precisa criar alguma coisa, um negócio que... Porque eram os dois, né? Normalmente os escritórios usam o nome do arquiteto, né? Mas como era dois, eu falei, bom, vamos criar um nome, né, para o escritório. A gente tem que criar um logo que as pessoas vão olhar e marcar. Falar, puta, eu já vi esse desenho em algum lugar. A gente ficou lá, né? Rabiscando e tal. Um monte de croquis. Esse logo que existe hoje, nosso, do Estúdio de Arquitetura, fomos nós mesmos que desenhamos, entendeu? E aí a gente começou a formatar todo um material. Folha timbrada, Me lembro. pastinha para entregar Cara, proposta. primeira vez que eu fui no escritório que eu vi aquela pastinha estúdio de Cartão. arquitetura, pretinho, falei, pô, que lindão. o nosso Falei, cartão. nossa, Toninho, que massa, mano. então, assim, Eu falei, quanto que foi essa pasta? Ele falou um valor, eu falei, nossa. Meu Deus do céu. Então, porque assim, a gente já queria começar do jeito certo. Não, né? vocês já Com o começaram com material um negócio todo, bonito, o nosso cartão né? era duplo, né? Era Apresentável. o logo de um lado e os escritos atrás. Mas aí as pessoas tinham aquela coisa de guardar, aí o cara não olhava, falei, não, nós temos que mudar. Foi a única coisa que a gente mudou de lá para cá,
foi o nosso cartão, que hoje ele é em pezinho, um lado só, né? Uhum. Porque antigamente as pessoas guardavam naquele... A gente tinha, né, no escritório, Sim. aquela pastinha Sei, de pastinha cartão, de né? cartão, né? Então você, Nós ou o fizemos cara... toda essa ideia, criação básica, ideia, e levamos para o Oswaldinho da página, não sei se você lembra, Oswaldo, da página de marketing, aí ele só formatou no software correto, na formatação correta. A Então gente mandar para gráfico. a gente começou com esse material gráfico, assim, todo certinho, né? Mas o principal era projeto, né? Uhum. E aí? E logo que vocês abriram o escritório, já pintou uns clientes? Né, Vocês então, vocês deu gelinho na isso- barriga e falar, cara, É isso que eu vou eu contar tenho agora. dinheiro aqui para Como eu disse, um mês, veio alguma coisa meio do mês Ayrton, de aluguel. Veio E alguma coisa do depois? seu pai, do Célio, quando É, eles estavam lá, a gente ia pingando, né? A gente ia pingando. Onde tinha oportunidade, o pessoal Uhum. lembrava da gente, mandava pra gente. A gente Mas ia uma fazer. coisa que a gente colocou na cabeça quando a gente abriu foi assim, ó. Falei pro Toninho, nós temos que ficar 5 anos aberto, cara. É os 5 anos pra galera conhecer o nosso nome. Eu não sei o que a gente vai fazer. No meio do Se caminho vira. foi difícil, cara. Eu Ah, quase que sempre- desisti. É sério, eu quase sempre que desisti. difícil, né, porque cara? você começa a levar uma vida mais séria, né, tal, e o negócio não entra, você fala, pô, e aí? Mas eu falei, é os 5 anos, cara. Depois de 5 anos a gente vê o que vai acontecer. Uhum. E aí, depois de um tempo, surgiu a tal da lei de anistia da prefeitura, né? Para aprovar Aí a projeto gente lá. começou a ouvir falar, falei, Toninho, o que é essa lei de anistia, cara? A gente foi procurar saber Tem uma passagem do Toninho com a prefeitura também, foi só um concurso, né? foi um Ah, concurso. teve um concurso público para ser funcionário de analista. Pra vaga, né, de pra arquiteto vaga de lá. arquiteto. Aí você ia abandonar o Alexandre, aí não teve jeito, né? Vou Na trabalhar verdade, na a gente ia prefeitura. fazer. A gente fez a inscrição Fez juntos? A gente fez a junto. inscrição junto. Ih, rapaz, Só que ó, eu cheguei tava atrasado. todo mundo abandonando o barco. Eu cheguei Não vai atrasado. não, mano. Mas fez só- isso fez só pra fazer. É para dizer assim, será que eu sei o suficiente? Será que É. eu... Só que eu cheguei atrasado, dei com a cara na porta e não consegui entrar. Ele fez, passou. Eu falei, ó, você que sabe, Não. cara. Se você quiser ir, É, vai. Aí Cara, eu, não, não, foi muito simples. vamos tipo aqui. assim, porque É. tinha passado, tinha até um salário bacana, uma segurançazinha bacana. E era mas- vaga de arquiteto mesmo, Vaga de né? arquiteto. Prefeitura de Mas São a José. gente sabia, né, que prefeitura, assim, ia ter um teto, que a gente ia chegar O resto ali da vida, né? e O meu pensamento foi o seguinte, falei assim, eu não vou, porque assim, a minha intenção é Também para ficar analisando o projeto dos outros. é nesse sentido, eu Esse quero recuo, trabalhar, esse recuo. Nossa, eu quero trabalhar com criação, não quero trabalhar sim. conferindo dados exatamente. técnicos, legislação, não que isso seja ruim, né? Tem gente que Sim, prefere, claro. gosta Não, é disso. um trabalho como outro muito qualquer. da pessoa, né? Aí eu falei, não, eu quero trabalho com criação, eu quero criar, né? Não quero ficar analisando tecnicamente o trabalho dos outros. Uhum. Então aí eu acabei desistindo e segui uma vida normal. Mas Então, nós fizemos só aí- para ver assim, será que a gente entende o que está fazendo? Será que a gente... Certo. Aí a gente descobriu o que era a lei de anistia. Eu falei, Toninho, vamos atrás desse negócio aqui, cara. A gente Bora. procurou saber como é que fazia, né? Aí o que a gente fez? A gente fez no próprio computador uma arte assim, de folha de sulfite dividida em Traga vários, aqui né? sua obra irregular que a gente vai. Regularização de obras, residências, comércio, não sei o quê. Meu, saí de bicicleta e enfiando no carteiro da galera. É mesmo? De bicicleta, mano? Pô, Tem que ir no olho aqui. Nossa Tem que Senhora. dar Quem certo, vê, tem que dar quem vê os certo. Pô, aí túmulos vê as sim. pingas, né? Que a gente é toma. lógico. É lógico, mano. Saí enfiando nos carteiros, né? De todo mundo. E, Ali cara, pela esplanada mesmo, que era do lado do Esplanada, escritório. no Jardim das Vila Indústrias. Ema, Jardim, Cara. fomos nessa pegada aí. Aí, você Cara, viu, galera? E... Fala, Não pode tem que falar. ter medo, não, mano. Vai lá, ó. Sai de porta em porta, velho. Cara, e assim, por incrível Muito que louco, hein? pareça, Muito louco. foi um negócio que deu certo. Começou Sim, tanto assim que começou a bombar. tem gente dessa época que é nossos clientes até hoje. Entendeu? Nossa. Nós temos clientes no escritório que vêm desde essa época, Uhum. que cresceram junto com a gente, entendeu? Que até hoje a gente tem contato. É, tem uns clientes lá que tem trocentos mil anos, né? Que eu, pô, já conheço os Cara, clientes também. e aí, assim, foi um processo natural, né, de crescimento do escritório dentro daquilo que a gente sempre propôs fazer. Uhum. Ó, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer bem feito. Porque o cara, tudo bem que, assim, não é uma área que, por exemplo, o cara faz uma casa com a gente, putz, muito difícil ele voltar para fazer uma outra casa, né? Talvez ele more o resto da vida naquela casa. Mas como a gente tinha esse leque... Se não for o Lino, né? Não, mas aí já aconteceu, né? Algumas Sim. já fazer 2, 3 casas com a gente. Mas a ideia era essa, né? Então, assim, a gente tem que seguir uma linha para o cara sempre lembrar da gente quando ele precisar fazer uma próxima coisa. Sim. Entendeu? E foi o que aconteceu. A gente sempre fez muito bem feito Tem o os nosso clientes, trabalho. né? Ele
se mantém ali, né, ao longo Então, da e aí, carreira, como né? a gente começou a trabalhar muito com comercial, com industrial, né? A gente Sim, passou grandes bons... projetos comerciais, né? E Muito famosos aí sim, na A gente cidade. conseguiu tal, abrir um tudo. leque grande, né, de comercial, Exatamente. in- E a indústria, né, que a indústria. gente sempre trabalhou muito, a indústria ela está constantemente em mudanças, né? Muda Sim, layout, muda... Então os a caras gente tem sempre... bastante coisa industrial também. Então, mas Mas é uma é coisa que a mais gente fez máquina, muito, muito, mezanino, e esse que tipo de hoje coisa. não tem a mínima É vontade que de a fazer indústria mais. também é a parte legal, né? Não, então o que a gente Sanitário, faz, sabe bombeiro. por quê? Estrutura metálica, né? Que os caras põem aqueles Não, tanques, sim. tanque da Ambev. Cara, eu já fiz Aham. trocentos projetos de Ambev, muitos, muitos Assim, mesmo. não que se Eles aparecer precisam alguma coisa, a o gente tempo vai todo. fazer. A gente trabalha muito, né, com essa parte corporativa, né, Uhum. o comercial. Mas, assim, são projetos mais limitados, né, que a gente não Uhum. tem muito poder de criação, né, Certo. em cima desses projetos. Mas a gente sempre trabalhou muito com aprovações, né? Como ele comentou, né, que lá na ITO ele fazia as aprovações, bombeiro, vigilância sanitária, então, CETESB? isso a gente trouxe para o escritório Rapaz, também, CETESB está difícil, né? entendeu? Sempre Tá foi. demorando Não, mas hoje a gente mais não de ano faz- para aprovar A lá. gente não faz mais nada disso. Não, CETESB é Na enjoado. verdade, assim, foi uma experiência muito boa, foi uma fase necessária a gente fazer Sim. todos esses serviços. Essa é a palavra, Né? necessário. Foi necessária. Isso nos ajudou bastante a crescer profissionalmente, conhecer novas pessoas, entender bastante da legislação, do Você vai funcionamento ganhando dos know-how órgãos ali, o públicos. nome no mercado, tal, Exatamente. muito importante, né? Só que cada vez vai ficando mais difícil e o retorno financeiro não é muito alto, porque as pessoas geralmente não valorizam isso, então a gente acaba... E não é o foco que a gente quer, a gente Sim. quer trabalhar com criação mesmo. Você vai focando, né? E vai aí, focando, pô, exatamente. as casas de alto padrão, você consegue ter um design legal, ou um prédio comercial também ter um design legal, e aí vocês acabaram focando aí. Sim. Cara, vocês lembram de algum momento de dificuldade, algum momento engraçado aí das enrascadas? cara. Sempre tem enrascada, né? Dificuldade até hoje. Não acaba, né? Dificuldade Depende. é constante, Você quer que eu te conte as dessa semana, né? A gente está sempre, né, enfrentando situações que a gente tem que passar. Até porque, assim, a gente lida com o público, né? E é toda hora a gente inova, né? Junto com a gente. Então, a gente sempre tem que estar ali tentando decifrar o perfil do cliente o tempo todo, e que todo mundo é diferente. É. O cliente da construtora é diferente do cliente do comercial, é diferente do cara que faz para vender, é diferente do consumidor final, do cara que vai morar na É casa. assim, ó, 10 clientes. 9 são bons. Mas, E um assim, vale por 10, né? mas, Um ruim. Situação ruim com o cliente, cara, eu acho que a gente teve, assim, nesses 20 anos, acho que uns 2 casos só, mas coisas que partiram do cliente, achando que ele tinha razão, ele não queria entender, né, que a forma de trabalhar era do jeito que a gente estava falando, e a gente acabou tendo algum desentendimento com ele, mas não nada assim que comprometesse nosso trabalho. Falar, olha, Não, é esse normal, então, cara. É normal, porque Um volume são grande. um volume de trabalho grande, né? Então, tem as vontades, tem os sonhos, as expectativas. Às vezes o cara sonha e também tem o financeiro, né? O cara tá ali sonhando. Não, às vezes tal, você tudo. orienta ele Cara, que é em bem função do financeiro complexo, entendeu? Bem complexo. É um momento delicado ali da vida do cara, né? E às vezes Sempre. você orienta ele com relação ao financeiro, mas ele tem um sonho, né? Uhum. Vamos fazer. Chega lá na frente, ele tem algum problema nessa aí. Não chega ao fim. Ele não entende que você avisou, que você orientou que não fosse dessa forma, mas ele quis fazer dessa forma. E aí isso volta contra você, eventualmente. Né? uma coisa que a gente sempre teve em mente no escritório, cara, eu e o Toninho, que a gente sempre falou sobre isso, é assim, é o respeito que a gente tem pelo nosso cliente, entendeu? A gente nunca vai direcionar ele para uma situação que a gente sabe que ou pode comprometer ele ou pode comprometer o nosso escritório. Porque é o nosso nome que está no mercado. E, na entendeu? verdade, é o trabalho de vocês, Sim, orientar o cliente e falar, cara, exatamente. isso aqui você não pode fazer, tá errado, você vai fazer fora da lei. Exatamente. Aí Tanto que você a não gente pode botar, perdeu o eu trabalho falo assim, eu já. não posso botar meu nome aqui, porque, bicho, tá fora da norma. A gente trabalha até o Se limite, der né? errado, aí o cara falou assim, não, eu assumo. É. E aí você vai lá e assina. Se der errado, né? Ele O não que ele vai falar na frente? Certo, Não, assim, você não ó, podia ter O deixado profissional é você. profissional. Né? Alguns Aí muda a trabalhos história. a gente perdeu em função disso, da gente realmente falar, ó, a gente desculpa, mas a gente não vai fazer, porque tá errado.
Porque assim, não é só com o cliente em si. A gente que trabalha muito com os órgãos públicos também, né? Poxa, a gente tem uma história de convivência com a nossa prefeitura aqui também, de ter desenvolvido grandes projetos, né? E a gente depende exclusivamente da prefeitura para aprovação desses projetos. Então, assim, a gente não vai ficar fazendo coisa que a gente sabe que é errado e também ficar prejudicando o nosso convívio com o órgão público, que a gente sabe que vai Não depender dá certo, dele, né? entendeu? Então, assim, Não dá certo, é um não é conjunto para de ser. coisas que tem O que que eu acho que é funcionar, importante que a gente tenta certinho. fazer dentro disso ainda, o que eu acho importante a gente é trabalhar até o limite da lei. Então a Claro. gente tenta achar Um chegar no aproveitamento limite da máximo. lei, achar Isso sempre foi aproveitamento todos os máximo. diferencial, caminhos, entendeu? que fique dentro da lei, entendeu? Que não Claro. seja uma coisa que depois vai comprometer a gente ou Aham. o cliente. Né? Então, para isso, a gente vai até o limite, reuniões. Tanto que a gente já ouviu várias vezes, né, de pessoas, até de colegas nossos, né, poxa, como que vocês conseguiram fazer aquilo lá, não sei o que. Eu falei assim, a gente Não, vai esticando até o limite, tá né? isso já é irregular, vai, tá aqui, ó, a aprovação tá aqui, ó, tá aqui, ó, processo, pode começar. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês têm um número de projetos de 20 anos aí, que vocês já fizeram? Sim. É porque assim, É pergunta de prova, hein? Vamos os ver. nossos projetos São Eu numerados. sumei todas as pastinhas. então, é que assim, a gente tem uma organização dos nossos projetos lá em pastas, né, e todos separados, Me então lembro. são todos numerados. Quando Quando Comercial, chega lá, residencial, tem o número do projeto. Comercial, Eu- residencial interiores, e aí vai. Ah. Eu até comentei isso com uma pessoa esses dias, não me É lembro um quem. aproximado. também, Então, não é? mas eu tive a curiosidade esses dias de fazer a soma de todas essas pastas e nós estamos chegando perto de 1.000 trabalhos realizados já nesses 20 anos, Ó, parabéns, hein? entendeu? Deixa eu fazer uma conta aqui. 1.000. Pô, os caras estão milionários, mano. Se fosse no valor, mais ou menos isso que o pessoal pensa. Ninguém sabe como que é, se né? fosse no valor de hoje, já não seria, né? Porque nunca é o valor que a gente quer, o valor. Não, e Se aí... você transportar isso para antigamente, pior ainda. Não, todo mundo acha que é tudo lindo, né, cara? É. Aí você chega com o orçamento pro cliente, que Não, Nossa. esses dias eu tava mas dá pra dar conversando uma com melhorada aqui, eu quero... Dá aquela Porque espremida. Eles não sabem os boletos que chegam pra gente, né? Eles só Ô, pensam os boletos que não, vai pra ele. É que assim, não tem custo, né? É só Pra você ter receita. uma ideia, Só eu coisa da estava sua conversando cabeça, né? com uma pessoa esses dias e ela comentou, né? Falou assim, eu vejo sempre as postagens que vocês fazem no Instagram, né? Das casas e tal. E eu sempre vejo que vocês colocam lá um número, né? Da casa. Esse é o nome que vocês dão? Mas como que vocês colocam esse número e tal? Eu falei, não. É por ano, né? Esse número é a sequência do número de casas que eu já fiz. Nesse ano. Não, do total. Ah, entendi. Se eu coloquei lá, por exemplo, residência. Ah, entendi. Tem casas, tem o comercial, tem o industrial. Exatamente. Interior. A gente chama de, por exemplo, residência é SR, que é estúdio residência, entendeu? E Uhum. o número dela é a sequência do número de casas que a gente já fez. Então, Uhum. se eu não me engano, hoje a gente está Da onde veio isso? Algum curso? Alguma... Não. A gente- Vocês montaram esse Você vê desde que o a galera início. dá nome, né, para as casas. Uhum. Casa, sei lá, casa copo, casa planta, casa... Uhum. Eu falei, putz, mas se eu for ficar arrumando um bando de nome para dar em casa, complica, né? Então o nosso é numerado. Então hoje, a última postagem que a gente fez. Eu de acho que casa, antigamente também eu não me lembrava. Acho que para série botava nome, mas era sobrenome, né, então, dos mas assim, clientes. a gente Coisa de fez a organização. nomenclatura, né, do SR, que é Não, o já estúdio fica legal, né? residência. Porque já tem uma E numeração. hoje nós estamos perto aí de 215 casos já feitos em 20 anos, entendeu? Então, assim, Legal. é muita coisa. Isso fora os comércios, os prédios, enfim, o institucional, que a gente chama, né? A gente já trabalhou muito para órgão público também. Enfim, você que acompanha a gente bastante aí, vê Bastante. a quantidade. Pessoal, Tem um falando projetão vindo aí para você fazer, viu? Falando nessa Opa, questão de manda lá que é com a gente Esse vai mesmo. dar o que falar na cidade. Ah, é? Show de bola, hein? Aí sim. a gente falando nesse número aí, né? E falando nas diversas, as pessoas podem pensar, nossa, quem faz tudo não faz nada. Cara, não é isso. É. A gente faz tudo e muito bem feito. E em muito função bem feito, da exatamente. experiência desses longos 20 anos Que a aí. gente sempre fez, né? Sim. Sempre fez, e da experiência. Não, e os projetos comerciais, cara, famosíssimos, prédios aí, porque a gente passa ali no Aquários, lindos e maravilhosos, tal. Pô, E estão lá, você ter imponentes, né? esse mix de experiência em projeto ajuda em todos os projetos. Se Sim. você faz o projeto de uma residência, o projeto comercial te ajuda em alguns aspectos. Me lembro que eu ia no escritorinho lá, tinha aqueles esboços daquela fachada A mão, né? à mão, cara. É. Pô,
projeção assim. E já Negócio sai. bonito, cara. A gente À trabalha mão. muito para a área da saúde também, né? A gente já trabalhou muito com clínicas. Uhum. Você mesmo participou aí com a gente dos laboratórios Vale Cleans, né? Sim, fiz vários, né? Então, todos os projetos nossos. Essa rua do Aquários aqui, né? Que você até É de citou, baixo aqui, né? a de baixo lá, que é a Alfredo Penido, né? Uhum. Acho que é isso. Alfredo Inácio Penido. Ali, 80% Dos dos projetos são ali de são vocês, nossos. né? É que, na verdade, a gente pegou isso no início, né? A Uhum. gente teve um cliente que nos contratou para fazer e os outros que foram comprando os terrenos do lotes. lado foram tudo vindo atrás da gente. No final, a gente fez praticamente É uma tudo. oportunidade. Fez a rua inteira, né? Exatamente. Se não me engano, Os a cara oportunidade fominha, veio do né? Alexandre, né? Acho que foi o primeiro. Teve uma época que o pessoal falava, pô, Do Alenga, né? vocês Isso. tinham que mudar o nome da rua lá para Rua Estúdio, porque é só placa de vocês, Pois uma atrás é. da outra. Agora Mas já isso- fechou a rua ali, mas isso se foi tiver. legal. É, Porque, assim, lacrou já. como os projetos ali saíram praticamente todos do escritório, a gente conseguiu organizar certinho, porque ali na época não tinha recuo. Você podia colar tudo. O zoneamento do Nossa, é Aquários no início, você podia fazer tudo. Por isso que tem esse monte de prédio, uns mais altos, uns mais baixos, entendeu? Porque ele foi mudando ao longo do tempo. Uhum. Então, assim, a gente conseguiu organizar os prédios ali de forma que eles não ficassem grudados um no outro. Sempre a gente deixava um muito ruim, recuo né? para Sem um dos recuo, lados, nossa. que era a entrada de carro, né? E nisso ficava um prédio separado do outro. Então, assim, a gente lá atrás já tinha essa preocupação, entendeu? De fazer um projeto bem feito, de pensar em todas as situações, né? De conforto, principalmente. Eu acho que é isso que sempre levou o nosso escritório a crescer gradativamente cada vez mais, entendeu? Porque a Uhum. gente sempre pensou muito nos nossos projetos e sempre procurou fazer o melhor possível para o cliente, Uhum. entendeu? Ali foi uma fase que eu acho que foi uma fase importante para a gente também. Foi. Que a gente começou a desenvolver vários projetos nessa rua e aí o nome deu um Cresceu boom, junto, cresceu né? junto com essa sequência de Com projetos. o Jardim Aquários, aqui, os Exatamente. prédios comerciais, Essa né? parte E comercial aí o daquela rua pessoal especial. falava que o estúdio de arquitetura era fazer só projeto comercial, É, tal, isso, tudo. veio dessa fase aí. O Alexandre fala, pô, não, cara, a gente faz aqui. Eu já Mas tinha é feito tudo. muita coisa na Aquários, né? Porque Aham. quando eu trabalhei com a Márcia Ficaniza, foi a época que foi criada a Montante, né? Sim. A construtora, né? E eles fizeram muitos prédios aqui. Eu desenhei praticamente todos esses prédios deles aqui, os prédios Uhum. comerciais, os residenciais. Então eu já tinha feito muita coisa na Aquários, já conhecia bem, né, o Aquários. Uhum. E aí quando surgiu, né, essa oportunidade de a gente fazer aí os nossos projetos mesmo, aí foi mais tranquilo também, Uhum. né? Por E conta- voltando lá no passado, quando vocês estavam no escritório ali na São João, e depois vocês mudaram para Vila Ema ali. Na Vila Ema vocês ficaram bastante tempo lá, 12 né? anos. 12 anos. 12 anos lá. E, na verdade, a gente queria estruturar o escritório melhor internamente, né? Porque, né, o Era Sandro pequeno lá era na São pequeno, João? Era separado, então a gente queria... A gente E não aí tinha tem até sala a ver de com o nome, reunião, né? a gente achava importante ter uma Devia sala ter de com o nome, a reunião. gente Com pensou assim, certeza. pô, não tem cara de estúdio, né? Exatamente. Eram duas salinhas separadas. A gente queria montar mais Mas área era de no começo, trabalho, né? No começo, se... Na verdade, ali caiu assim no nosso colo, sabe? Porque a gente falou, putz, vamos procurar outro prédio, né? Outro prédio pra gente ir. Uhum. A gente E o tava- lugar era legal, né? Pô, ali no Esplanada e tal, se tudo. fosse maior, seria até Uhum. mais interessante. A gente estava praticamente fechado com uma sala lá no Jardim Satélite, lembra? Jardim Satélite. Eu esqueci o nome do prédio lá, Eu mas já é vi bem essa escola conhecido que esse tem prédio. ali, Atrás da padaria Tentação ali. Eu esqueci o nome daquele prédio. Uhum. A gente estava quase fechando, assinando o contrato. E esse lugar que a gente ficou bastante tempo na Vila Ema, a proprietária lá era amiga da minha mãe. E eu sempre namorei aquele ponto, né? Porque ele assim, é como se ele fosse uma sala comercial, mas na rua, né? Não é Cara, em é prédio. na rua ali da igreja lá do Padre Rodolfo. Era Era uma, um lugar... uma época massa, eu queria né? ir pra rua para destacar, chamar a Sim. atenção. Colocar a placa na rua e tal. E aí, assim, 2 dias antes da gente assinar o contrato com essa sala, essa amiga da minha mãe ligou, né, pra mim e falou assim: olha, a pessoa que tá usando lá a sala tá saindo, você vai querer? Eu falei, eu vou. Nossa, A gente desfez lugar todo... da hora, né? Ó, pra você ver, as Bacana. coisas acontecem assim na hora que Acontece acontecer. mesmo. Aí a gente foi para lá, deu uma reformada básica, né? A gente chamou, desenhou todos os Ajeitamos uma móveis. fachada A também. gente tem uma fachada, demos, porque a entrada era junto com a casa que tinha do lado. Uhum. A gente separou tudo direitinho. E aí fizemos um layout interno. Na época, quem fez pra gente foi a Costa Flores. Sim. Entendeu? A gente sempre trabalhou com a Costa Flores desde o início, né? Depois a gente ficou um tempo sem trabalhar, eles modernizaram também, a gente voltou e tal.
Mas aí a gente ficou lá. Só que a gente chegou um momento que, assim, a gente já estava, né, com um certo patamar, vamos dizer assim, né, Uhum. de nome, de escritório, e a gente não tinha muito o que fazer ali. Para a gente Precisava de reformar, espaço para também, a né? gente reformar ali, para É sempre continuar se no você mesmo precisa. espaço, Porque assim, vocês começaram os dois, não tinha espaço para ninguém. Aí mudaram para lá. Ali eu acho que tinha 12 estagiários tinha duas que que ficavam trabalhavam na com salinha você. da frente. Então E aí, aí você tem que ampliar, né? e assim, a gente, por mais que a gente reformasse tudo aquilo lá e deixasse bonitinho, né, com cara de estúdio, arquitetura, mas assim, ainda ia faltar espaço. Aí foi a hora que a gente decidiu Então sair. continuava sendo E parte aí de foi uma lá para o casa. Pátio das Na Américas. verdade, a gente procurou O Pátio vários. das A Américas. gente Lá, né? visitou um Agora monte de prédio, né? Um monte É. de prédio. Eu falei, Tony, se for para eu me enfiar dentro de um prédio comercial de novo, eu quero ter uma vista, pelo Sim. menos. Pô, ali é o pôr do Pra sol gente se o ano inspirar. todo. Aí a gente visitou vários Fachada de prédios, vários. vídeo. E aí a gente ficou entre o pátio e uma sala do Elbor também, na Foi, descida, né? foi. E aí o que pesou foi a localização, né? Porque o Elbor na descida ali, não é nem para lá, nem para cá, não tinha muita coisa embaixo. O pátio a gente já sabia que era aqui no Aquários, que já tinham coisas em volta, mas que no mall mesmo ali embaixo, logo logo iam vir, né? Lojas, Restaurantes, lojas. Eu falei, cara, é aqui. Aí a gente ficou. E Legal. hoje eu Uma sento outra virado coisa para que- vista. Uma outra coisa que motivou a gente a sair de lá também, que foi importante, era a questão de segurança. A gente estava começando a De ficar loja de rua, né? A gente era uma rua super tranquila, Muito a época que a gente tranquila. mudou, né? É, Mas aí nunca tivemos problema nunca tivemos lá. problema nada, mas aí a gente começou a ter que trabalhar até mais tarde, a gente esticava um pouco Atender até mais- cliente, atender cliente sabe? depois das 6 e tal. E aí Uhum. começou a ter muito comércio vindo para lá. Então começou a ter muito Barzinho e tal. muita A movimentação. movimentação ficou maior. Como é, a pessoa não conseguia estacionar, não conseguia ficar Era ruim de preocupada. estacionar mesmo. A gente pensou principalmente na segurança, realmente. A gente atendia cliente até 11 horas da noite, né? Falei, putz, cara, os clientes vêm aqui, saem tarde daqui, né? De repente pode acontecer alguma coisa. Então, vamos tentar unir tudo que é de melhor num lugar só, né? Não, show de bola. foi Cara, o onde escritório, resolveu. eles têm um escritório no Pátio das Américas, cara, muito confortável. A gente vai lá, faz aquelas reuniões, são uma mesona de reunião bacana. As salas dele, as salas, né, das meninas que trabalham lá. Hoje em dia, como é que tá a equipe lá? Vocês dois, tem a Giovana. Tem a Giovana, tem a Bruna, tem a Gabi. A Giovana hoje é quem coordena, né? Tudo com a gente lá, né? Sim. É a que mais faz contato com vocês lá. Fala com a Yasmin hoje em dia. É. E o Aí pessoal do assim, escritório. na verdade, assim, eu e o Toninho hoje, a gente praticamente não Tá mais senta só na mais, coordenação, vamos dizer na assim. frente do computador, vamos dizer assim, né? Na Então, assim, gerenciamento. Não, mas é na assim mesmo, administração. cara. Você acaba sendo assim, um comercial que vai receber o cliente, vai Sim. fazer reunião, entendeu? É. Fica muito externo. Isso acontece comigo também. Então, assim, Todo mundo quer ligar, perguntar as coisas para mim, mas aí eu tenho que ir lá no escritório e perguntar para eles, né? Porque Aham. o trabalho mesmo. Os projetos que entram, assim, a gente faz muita parte da criação, né? A gente, Sim. E depois faz a criação, mas junto com elas lá já, As né? diretrizes, Cada um dá uma projeto opinião e tal. O escritório hoje já tem, né, uma linguagem, uma linha de pensamento que Sim. até já É o facilita, padrão do né, as nossas escritório, né? O criações. padrão. A gente não tem um padrão de conceito de arquitetura. A gente costuma dizer que assim, o nosso Depende do estilo gosto do é o cliente, estilo né? do cliente, entendeu? Uhum. A gente sabe que tem escritórios que, se você chegar e falar, quero fazer isso, você fala, isso eu não faço, eu só faço assim e tal. O nosso não, é que a gente tenta entender o máximo possível que o cliente quer. Que é o sonho do cliente, né? Não adianta a gente querer Com botar o certeza. nosso sonho, o nosso estilo no sonho do cliente. A gente só coordena. Não, para às que vezes sonho o cara dele quer- aconteça. Eu acho que Aí isso... você gosta de uma casa moderna. Aí o cara vai lá, não, eu quero aquela casa colonial, né? Uhum. Beleza, casa colonial. eu acho Vamos que lá, isso Vai ter ontem vai vamos ter um fazer. colonial bem feito, entendeu? Exato. Eu acho que isso é um grande diferencial do nosso escritório hoje também, da gente trabalhar a arquitetura como um todo, entendeu? Uhum. O que o cliente precisa, a gente vai correr atrás e vai fazer. Né? Tem até, a gente está falando das meninas, né? Então, assim, hoje a parte da criação, né? A gente participa todo mundo junto, mas depois que o cliente aprova, né, aquilo que a gente já apresentou para ele como estudo, aí o resto é desenvolvimento com elas lá, entendeu? Uhum. Aí a Giovana coordena tudo, vai passando, né, para as meninas, o que cada uma tem que fazer e tal, e aí é um processo, né? É E um quando processo vocês, realmente de... que foi mais recente, quando que vocês mudaram para o pátio aqui? Faz uns 5 anos? Vai fazer uns 5 anos. Sim, E quando vocês mudaram,
os lojistas, as pessoas. Aproveito para agradecer aí os parceiros sempre. Ah, cara, na verdade, assim, a gente foi para lá entendendo que a gente já tinha um nome no mercado, entendeu? Uhum, E assim, a gente também começou lá de baixo, então não é desmerecer quem está, né, ainda começando, mas como a gente atingiu um certo patamar, a gente entendeu que a gente tinha que começar a atingir determinados tipos de clientes também. uhum, Esse é o objetivo de uma empresa bem-sucedida, né? De ter claro. cada vez mais clientes também. Mercados melhores, novos mercados, né? Exatamente. E a gente entendia que para a gente dar um up no escritório, captar, né, clientes que a gente almejava, a gente tinha que dar essa reformulada no escritório primeiro, Uhum, né? E foi o que a gente fez. sim. E foi até engraçado você falar de fornecedores, porque quando a gente foi para Ah, lá, cara, pô, a galera tá junto, né? exatamente, Sim. quando a gente Sempre, foi para cara. lá, Sim, é a gente importante. teve parceiros, né, Por que quê? participaram Porque lá da... você tem os projetos, você fala, pô, esse cara aqui faz móveis, esse cara aqui faz o Sim, vidro, sim. tal, não sei o quê. Então, existe aquela troca, né? Sim, com certeza. O cara é E parceiro, ali né? a gente Muitos teve anos, assim realmente... como eu sou parceiro de vocês aí. E ali a gente teve uma parceria muito boa mesmo para montar o escritório, né? Ali o escritório é praticamente todo em imóveis planejados, né? Que foi a Estilo que fez pra gente, lá do Jean, do Aqui, ó, Marcelo. que é tudo estilo também. Então, não, O os Jean, caras... Jean é campeão, né? o Jean Quando eu fui é fazer minha o... casa, o Toninho, não, eu liguei, Toninho, cara, você conhece o cara da Estilo, tal, não sei o quê. Porque depois eu conheci o Jean é um cara fantástico, muito A tranquilo. Estilo a gente está com eles desde o início, desde quando eles abriram a loja. A gente tinha uma projetista que atendia a gente na época na SCA, né? E aí ela foi trabalhar com eles e nos carregou para lá. E essa parceria aí dura Uhum. até hoje, né? Então, eu, se não me engano, acho que eles estão com 12 anos de existência e dura até hoje. E o restante também, a gente fez lá boas parcerias, aquelas divisórias que a gente tem Sim. hoje de vidro lá, que são muito bonitas. Na época foi a Lion Vidros que fez pra gente. A gente tinha uma parceria muito boa com eles também. A Uhum. parte de iluminação também foi quem fez mesmo? Foi a Rose, né? A Rose, né? A Light Concept. Enfim, os parceiros ajudaram muito a gente, realmente, entendeu? E ficou até... A gente tinha comprado um material para reformar a fachada da Vila Ema, né? Foi. Com a Porto Belo. Sim. Só que aí a gente resolveu mudar de escritório, o que a gente comprou, a gente acabou usando lá, entendeu? Aproveitou. Aquele revestimento, por exemplo, que você vê lá no banheiro, que é um porcelanato imitando um concreto, né? Era para ser colocado na fachada do antigo Lá escritório. do Os Vila Ema, tijolinhos, né? aqueles tijolinhos marrom era para ser colocado naquela torre, onde tinha a placa do escritório. A gente acabou aproveitando tudo lá, entendeu? Show de bola. Papéis de parede. Então, assim, a gente tem uma estrutura muito boa no escritório, tanto para atender, né, na variedade de projetos, como para atender o cliente no conforto que ele precisa ser recebido, Grandes né? projetos aí, né? Alphaville, Sim, vários condomínios aí da hoje cidade, a gente com tem muitos projetos. praticamente em todos os condomínios hoje, né? É engraçado, nessa época a gente pegou o nome de focado em comércio, nós falamos, só fazem comerciais, só fazem comercial. Aí a gente falou, pô, nós temos que mudar isso, né? É que assim, as Não. casas estão sempre dentro dos condomínios. Uhum. Então, é natural que as pessoas veem nossas placas na rua, porque tá solta na rua. Sim. No condomínio, só quem anda dentro do condomínio que enxerga isso. E os condomínios, antigamente, não eram como hoje, que são bombando de casa, né? Cara, A gente tem muito e condomínio tem muito novo condomínio, hoje. né? Antigamente Na verdade, não tinha hoje, tanto. praticamente, quando o cara lança um loteamento, já é condomínio fechado. É, Porque exatamente. é uma tendência, né? Só que aí, assim, começou a aparecer nas redes sociais, né? Aí você consegue, de alguma forma, Divulgar o mostrar seu um pouco trabalho mais ali, o seu ficou trabalho, bem né? legal, né? Rede social. Antigamente a gente tinha só lista telefônica com telefone, então não dava para mostrar muita coisa. Então, eu fazia assim, anúncio no Vale Paraibano. Meu pai fazia, né? Então, eu comecei ali no anúncio no Vale Paraibano. Jornal, né? Jornal, mandava Engraçado você e-mail marketing. Divulgar né? essa área de engenharia, arquitetura. No Eu- jornal é estranho, né? Porque você no jornal Eu cheguei a fazer um foto, você não tem bannerzinho muito foto para botar. e listei os arquitetos que eu ia pesquisando no Google, pegava o endereço e mandei uma cartinha para cada um. Um bannerzinho. Né? Deu um trabalhinho para fazer. Essas coisas. Mas É assim, assim, é assim, na já- unha, né, velho? tinha Você muita vai facilidade, com né? tudo, né? Vai que vai. Se não for assim, tem que começar assim, né? Uhum. Você quer começar Não, com e é um lugar legal, editorial, cara, não porque precisa. aí você ali conhece um arquiteto, tal, tudo. Eu também tive a sorte, né, de ter um pai que trabalhava na área e quando comecei já conhecia vocês.
já conhecia a Valéria Costa, já conhecia alguns arquitetos aí e já empreiteiros, tal, tudo, já era Aham. bem fuçado no meio ali, né? Já Para era, mim foi já era massa. interagido, né, no meio. E assim, uma coisa muito legal também de falar, que é também um diferencial do nosso escritório, que envolve até o seu escritório, é essa questão da gente fornecer dentro do nosso escritório todos os projetos que o cliente precisa, Sim. entendeu? Então, assim, nós não somos só um escritório de arquitetura, nós somos um escritório de arquitetura que oferece para o cliente todos os outros projetos que ele vai precisar fazer, que ele vai Isso. precisar ter. Que às vezes ele nem sabe que precisa, ele só vai descobrir depois. E quando ele- precisa, hein? Exatamente. Porque, nossa senhora, sem Solução pro projeto. cara, porque senão, cara, agora precisa isso. Né? Se Então, ele pega assim, Não, é dor hoje de cabeça, né? a gente entrega um pacote básico para o cliente, né, que é aí que entra o seu escritório, que é o arquitetônico, né, que envolve todas as questões artísticas, né, 3D e tal. Aprovações As legais, aprovações, né, no caso, por exemplo, de casa, condomínio e prefeitura, e os complementares de engenharia básica, que é estrutural, elétrica e hidráulica, né, que é o seu escritório que faz Isso. em parceria com a gente. Então, assim, isso facilita muito para o cliente e, de uma certa forma, facilita até para a gente na questão da compatibilização dos projetos, Sim. né? Porque já sai de dentro do escritório um projeto redondinho, que Isso. vai para a obra e dificilmente você vai ter problema na obra. É até engraçado porque assim, Agora, a gente trabalha com administração de obras também, né? Você Sim, sabe tem mais disso. um pouquinho, tem os é verdade, né? topográficos, sondados, Sim, além mas, desses outros. mas eu digo assim, que são, Para ser um pacote completíssimo mesmo. que assim, são serviços que a gente oferece por ter parcerias já com outros, né? Mas o básico ali que é contratado com a gente é isso. E depois Sim. vai entrando, né, no meio do caminho esses outros projetos. Mas assim, a gente trabalha com administração de obras também, né? Você sabe disso. Faz muitos anos, né? Então, o que Desde acontece? Do início lá, A né? gente Vocês- tendo... Vocês fazem obra desde o início do escritório, Só que né? obras de projetos nossos, né? Exatamente. Isso, com certeza. Então, assim, acontece uma questão engraçada também, que quando a gente começa as obras, a gente não precisa, de uma certa forma, ficar passando muito feedback para o cliente, porque por conta tá tudo desse ali no projeto papel, né? tá bem resolvido tudo ali, Aham. Tá o redondo, né? negócio sobe tranquilo. tranquilamente, entendeu? Então a gente já teve situação que o cliente virou pra gente, pô, mas você não fala comigo e tal. Eu falei, eu não falo porque tá tudo ali, certo. né? O dia que eu te procurar, fica preocupado que o bicho tá pegando aqui. Isso. Entendeu? Agora a gente está lá no nosso escritório, né? Para fazer uma propagandinha aqui. Tem um arquiteto que ele junta todos os projetos, né? E quando vem o Revit ou o Sketch, a gente também junta o Revit e o Sketch. E a gente está fazendo a compatibilização, uma reunião com todos os profissionais, cara. Então, Sim, é de alinhamento, né? de alinhamento. Então a gente põe lá o cara da estrutura, o cara da hidráulica, o cara da elétrica Isso é e importante. os arquitetos envolvidos e o cara que junta todos os projetos para a gente olhar. Então a gente manda isso para o arquiteto dar uma olhadinha antes, fazer as anotações dele, que era como a gente fazia antes. Só que estava dando muito trabalho. A gente fazia, a pessoa fazia a anotação, mandava, e o cara tinha que interpretar o texto que vinha lá. Aí, pô, tinha uma vírgulazinha. Você não viu isso aqui? Eu mandei escrito para você. Então, a gente achou melhor fazer uma reunião. Internamente isso. Oi? Internamente. Vocês. Não, a gente começou a fazer para um arquiteto, que foi para o Bevilacqua, e a gente achou que aquilo, porque tinha revisão 1, revisão 2, agora vai. É esse. Tá chegando. Ponto final. Né? Então, a gente, dessa forma, diminuiu muito o trabalho de revisões. Sim. Cara, vocês vão ver agora que o negócio está bem mais redondo. Sabe o que acontece, Luciano? O cliente é leigo, né? Sim. Ele não sabe como é que funcionam as coisas. Então, E vocês compatibilizam bastante o projeto, tá? então. Por quê? Então, mas a a gente trabalha- paga um preço por causa disso. A gente trabalha para vários arquitetos. E, cara, não são todos que são assim, pega na unha ali os detalhes. Então, mas aí o que acontece? A gente demanda mais tempo para entregar esse pacote para o cliente. E aí ele Aí acha, ele às não vezes, que entende, o nosso escritório demora demais. Só que ele não entende que se a gente entregar para o resolvendo arquitetônico, ele vai ter que os correr atrás de pormenores. tudo isso depois, É que e que vai assim, demorar você tá- mais ainda. Você está Não, ele resolvendo os tem que BO no papel, né, cara? Exatamente. No Você tem que projeto. constar o tempo de obra que fica reduzido, Sim, desperdício de material que é reduzido. com certeza.
É coisa tudo que ele via no bolso dele depois, Uhum. que o trabalho nosso também é tentar explicar Principalmente as isso pra ele entender no passagens, início, né? Tal, descidas, Isso. shafts. Exatamente. Então, assim, hoje no escritório, para a gente entregar um pacote desse completo com o cliente de uma casa, por exemplo, é pelo menos de 4 a 5 meses. E é um período normal. Normal e até rápido. Sim. Entendeu? Só que Porque às do vezes ele não zero, entende disso. do zero, o cara pegar um terreno ali, O levou topógrafo vai lá. ó, aí tem o topógrafo, aí tem as necessidades do cliente. Ah, vamos dar uma passada nisso aí. O cara vai fazer um projeto, vamos começar do zero aqui. Liguei lá, ô Alexandre, Toninho, quero fazer uma casa. Aí beleza, aí vocês vão pedir os documentos, né? E aí, vão pegar as necessidades. Fala vocês, eu que estou cantando a bola aqui, vamos lá, e aí? Normalmente é assim, né? A A gente gente tem um briefing, um esquema de funcionamento de cada etapa do projeto, do início até a entrega. Na verdade, assim, hoje em pro dia, cliente, tá? a primeira coisa que a gente faz é trazer o cliente para o escritório, Sim. para ele entender como é o nosso trabalho e o Isso que é a muito gente importante. entrega. Entendeu? Até porque se ele for procurar outro profissional para fazer um orçamento para ele também, ele precisa comparar abacaxi com abacaxi, entendeu? Estrutura, qualidade. Porque assim, Entendo profissionais exatamente, porque eu existem, estou fazendo isso também. profissionais existem de muito. Então eu faço questão de trazer o cliente para o escritório para mostrar isso para ele, até para ele ter alguma coisa para ele comparar depois, se ele for. A partir do momento Não que só ele preço. entende, a gente passa a proposta, ele aceitando, a gente começa a trabalhar. A primeira coisa que a gente faz é visitar o terreno dele. A gente vai lá fazer um levantamento Documentar. técnico, ver toda, né, a questão de Vizinhança. pistas, tal, vizinhança, tem vizinho, não tem. Enfim, é uma série de questões que a gente levanta ali, fotográfica e tal. Depois traz para o escritório. A gente tem um questionário hoje, né, padrão, que a gente manda para o cliente, que ali ele já responde assim 70% do que a gente precisa saber, que são questões mais técnicas, né? Para ele entrando um pouco no clima e pensando um pouco sobre o que ele quer da casa dele, Sim. para a gente ter um primeiro contato com a ideia dele, porque às vezes na conversa só ele não consegue. Porque tem coisas ali no transpassar questionário que às vezes nem ele sabia que existia. Pô, Sim. mas eu tenho que saber isso, eu tenho que responder isso, entendeu? Então a gente já depois de uns anos, né, que a gente formatou esse questionário, né? Então a gente já manda para ele e já marca uma reuniãozinha com ele para briefar o restante das coisas, né? E aí ele já manda o questionário e a gente senta para tentar buscar o fazer máximo uma de reunião sobre informação. o questionário, esclarecer dúvidas, entender melhor as necessidades dele. E aí Porque o a gente vai projeto- perguntando, né, que coisas isso, para né? eles, né? E aí ele vai soltando, né? Depois a gente cria um grupo, né, entre a gente, fala, ó, tudo que vocês lembrarem, ouvirem, foto, qualquer coisa, porque as pessoas andam muito nisso aqui hoje, né? Manda pra gente aqui. Fui na casa de um amigo meu, gostei disso aqui, manda como pra referência para a gente Sim. desenvolver Porque o todo. tudo é referência para a gente tentar entender o máximo possível daquilo que ele quer. Sim. Para a gente ser assertivo para ter ao um máximo. resultado ali que agrade a pessoa, né? Exatamente. Tentar entendeu? como ele falou, assertivo. Acho que a Isso é palavra- muito bom, porque dificilmente os clientes mudam nossos projetos, né? Quando a gente, ainda mais agora Que bom, hein? com 3D, né? Jura que não tem aquela série de revisões, isso aí, né? Não, série de revisões não tem, mas é inevitável uma mudança ou outra. Uma isso coisinha tem. ou outra. O cliente vai entendendo o projeto ao longo do processo, né? Da criação, né? Ao longo da Que criação. aí também, na necessidade, ele já Às pede. vezes Não, eu muda quero até uma na obra, sala, né? eu Você quero sabe disso. Até na uma hora, né? varanda gourmet, 4 quartos, 3 quartos, Exatamente. suíte, num No meio do suíte. caminho ele pensou numa situação que ele não tinha pensado, tal. Porque assim a gente precisa, eu entendo assim que nós profissionais temos que entregar para o cliente muito mais do que aquilo que ele imagina, entendeu? Sim. A gente costuma falar, Com o cliente certeza. ele pensa que sabe o que quer, mas ele não sabe. Isso é um Não bordão sabe assim. nem um monte de coisa que tem. A gente envolve tem ali, que né? mostrar para ele as possibilidades do querer dele, entendeu? O cara, por exemplo, que Ó. está saindo de um apartamento. Como é que é? A gente tem que. Vamos de novo aí. Essa foi boa, hein? Vai dar um corte aqui, ó. A gente que tem que mostrar para ele as possibilidades do querer dele, entendeu? Oh, É esse- Estúdio de arquitetura, Por hein? exemplo, Isso o cara aí. que está saindo de um apartamento e indo para uma casa, Uhum. ele não pode tratar a situação de vida dele dentro de uma casa igual ao do apartamento. É outra Entendeu? coisa. Então, às vezes, ele acha que o que ele quer na casa é aquilo que ele já vivia no Nossa, mas eu apartamento. morava em 80 metros quadrados no apartamento. Entendeu? Mas agora você vai ter a garagem, você vai ter outros acessos gourmet melhor. Não estou nem falando Outros questão de itens. tamanho, estou falando de dia a dia mesmo, de Outras viver coisas no dia a mesmo. dia, né? Ele vai ter espaços mais confortáveis, ele vai ter espaços mais bem planejados,
né? Antes ele não tinha, de repente, uma sala de home, agora ele vai poder ter uma sala de home, né? Que hoje em dia tá, né, todo mundo querendo uma salinha de cinema, com essa questão de automação, áudio e vídeo e tal, né? Os aplicativos aí, Netflix, não sei o quê. Então, sabe? Então, assim, é um estilo de viver diferente, mas é o nosso papel mostrar isso para ele. Sim. Entendeu? Não é ele que. Ele vai falar assim pra gente, como é o dia a dia dele, pra gente entender como a gente vai projetar. Mas a gente vai mostrar para ele as possibilidades que ele pode ter, entendeu? Então, acho que isso que é um. Tô quase contratando vocês. Parabéns, cara. Não, mas Show de bola. assim, isso são experiências, bagagens que a gente foi adquirindo durante os anos, né? Então, Uhum. a gente consegue hoje estar sempre à frente do cliente, né? Para trazer para ele aquilo que ele, de repente, não sabia que existia, mas existe. Sim. E ele pode ter, entendeu? Isso aí, Às assim, vezes é uma coisa básica, às vezes uma coisa óbvia ele Sim, que não enxerga, exatamente. entendeu? Não tem um conhecimento. E tal, isso a gente tudo. foi adquirindo durante os anos, né? Num certo momento, a gente começou a viajar bastante, né? A gente sempre foi muito Vamos dar uma passada aí. As premiações e as viagens. Conta aí. Ixi, isso aí. Alexandre, Semana Milão. que vem. Pô, Ferrari lá, nossa. O cara foi na fábrica da Ferrari e tal, não sei o quê. Deu uma voltinha na Ferrari lá ou não? Nós fomos para Bolonha lá, foi Não, bem mas legal. peraí que eu tô atravessando. Conta você aí, vai. Não, cara, assim, lógico, né? A gente vai crescendo, né, no trabalho e vai tendo a possibilidade, né, de ganhar prêmios, né, de poder viajar mais. E hoje eu particularmente entendo que assim as nossas melhores experiências, né, voltadas para a nossa área são viagens, principalmente viagens para fora. Você já foi muito para fora também, você sabe disso. Ah, não fui tanto, não, mas Lá algumas fora, vezes. lá fora a gente enxerga muita coisa que está muito à frente da gente aqui. Com Então, certeza. a gente poder ter Serve de essa inspiração pra oportunidade de trazer, né, coisas novas para os nossos clientes antes dessas coisas chegarem aqui, porque uma hora chega, entendeu? Chega. Isso é legal, isso é uma, assim, é um diferencial do nosso escritório, Uhum. né? Então, assim, hoje a gente participa aí, né, dos grupos, né, de relacionamento, né, que tem dois grandes, né, aqui na nossa cidade, sem contar os relacionamentos com as próprias lojas. E aí você vai, né, vai formatando aí o seu... Semana que vem vamos para Lençóis. É semana que vem? Semana que vem. Lençóis Maranhenses. Segunda-feira. Você vai, né? Delícia. Não vou, Não cara. vai? Não vou. Eu vou, o Toninho não vai. Essa É, Toninho não eu vai. Então, vi. vou pular. Vai pular. Então, Show. mas assim, aí a gente acaba, né, recebendo essas premiações, né? Não só viagens, mas outras coisas também. Mas eu acho que as viagens trazem uma bagagem muito grande pra gente. Muito Cara, mesmo. eu me lembro que eu fui, ele tinha voltado de Milão. E, bicho, tem aquela igreja, cara, com o negócio inteirinho esculpido e lá em cima, uma estátua toda esculpida. Aí você fala Duomo, assim, né? cara, o cara começou lá em cima na estátua ou começou aqui embaixo? Pô, o cara demorava 100 anos para fazer aquele negócio, cara. É fantástico mesmo, né? E não só as A viagens, Europa né? ali. A gente sempre foi muito antenado em tudo que sempre aconteceu na nossa área, né? Uhum. Participar de feiras, né? De workshops, de mostras, os eventos, né? Das lojas. A gente sempre foi praticamente em todos os eventos, porque eu entendo assim que você tem que estar sempre inserido ali, né? No mercado. As pessoas precisam lembrar de você, as pessoas precisam Claro. te ver, né? Então, Quem não é visto não é lembrado, né? e outras, são É uma oportunidade eventos. também de você tirar uma foto, fazer uma rede social, marcar sim. seu escritório, mostrar Tudo faz que parte você está do lá, nosso né? trabalho, A né? arquitetura é muito de observação, né? Você vê as tendências que estão acontecendo no mundo, Uhum. os estilos arquitetônicos que existem em cada lugar. E aí você vai pescando essas observações e consegue, às vezes, traduzir isso para um projeto seu. Que você quer É isso que entender dá alguma coisa. bagagem pra A gente, Casa de poder Cor tem projetar, toda uma... né? Ali é a tendência Aham. que está rolando na arquitetura, né? Então você vai ver, pô, essa cor, isso aqui. Então, O cara tá a usando própria um Casa Cor. acabamento mais naquele estilo, mais naquele... A própria Casa Cor. Chegou um momento que a gente falou assim, poxa, a gente precisa começar a visitar outras casas cores, né? Não só São Paulo. E a gente começou, BH, Rio de Janeiro, a gente direto, chegou né? aí para Casa Cor do Peru, Casa Cor do Chile, né? Eu tive 2 oportunidades de estar na Casa Cor de Miami. Milão é o que lá? Milão é a Feira de Milão, né? Feira de Milão. Milani, né? Salone, Milone, que, lá. na verdade, é uma feira de design em geral, né? Entendi. Por sinal, foi a primeira feira Miami. internacional que nós fomos.
A Miami é a Design. Art Basel, né? Que tem lá o design, strip design e tal. E aí tem a feira de Bolonha também, que foi quando eu fui Quando lá você foi na Ferrari. que é a Cersais. Tem a feira de Paris, que é muito legal também, que é a Maison Objet. Enfim, a gente, né, procura participar de tudo isso para a gente sempre estar o mais à frente possível, né, dos nossos clientes. Porque hoje em dia, isso aqui, né, na mão das pessoas, o cara viaja o mundo inteiro, né, com isso aqui. Mas ele precisa saber que tem alguém aqui que pode atender ele naquilo que ele está vendo lá fora. Sim. Entendeu? Então, a gente sempre se preocupou muito com isso, em participar muito de tudo que acontece no nosso meio, né? Na nossa área, né? Na arquitetura em geral. Sem contar que nós somos apaixonados, né, por arquitetura, né? Então, Sim. isso aí O Toninho, que... cada viagem que ele faz, eu fico olhando as fotos ali, pô, cada foto uma melhor que a outra, né? Porque também é um fotógrafo ali, ele foi para Nova York, lá, pô, uns lugares maravilhoso, mano. Muito da bom hora. você ver coisas diferentes. Tem até uma passagem que eu me Não, recordo. que é eu não fui em engraçada. Nova York, cara, mas Você teve lá todo- recente nos Estados Unidos, né? fui Só que você foi para pra Califórnia. Califórnia, né? Mas próximo eu acho que eu vou para Nova York. Cara, vale a pena aí, viu? Muito bom. Vale a pena. Morro de vontade. É uma passagem que a gente estava falando que eu me recordei aqui agora, que eu achei interessante. Lembra do iPad? A primeira vez que a gente estava no Milão? Sim. Conta A aí, primeira Felipe. vez que nós fomos para Milão foi, Ah, que chato. A primeira vez que eu estava em Milão. foi em 2012, né? E aí, eu e Toninho, a gente tinha, né, o celularzinho, aqueles de tecla ainda, né? Com o visorzinho, aí não tinha internet, não tinha nada. A gente tinha que ficar usando internet no hotel, né? Não vi a hora de voltar pro hotel para mandar um e-mail para alguém. Não E aí- tinha o Smart ainda. Não tinha aqui, né? Lá E já tinha. Aí a gente foi para lá e a gente pegava o metrô, né, para andar e a gente sentava assim, os japonesinhos, tudo assim, ó, com o dedinho na tela, assim, e fazia assim. Aí Japonês, né? Japonês maldito. E eu olhando aqui, Eita, falando, nós. Toninho, o cara tá Que isso? mexendo no celular com o dedo, cara, olha isso. Sabe? Uhum. Aí eu falei, cara, Vamos ter que comprar um tem desse. que comprar um troço desse aí, cara. A gente voltou pra cá e comprou um iPad, né? Foi. Puta, pagamos, acho que se for converter hoje, acho que era uns 12 mil reais, tá ligado? Parcelamos, não sei quantas vezes, mas compramos 2 iPads. Não, a gente tem que ter esse negócio aqui. Tecnologia que passa o dedo, Que tal, tem o você dá dedo. zoom, assim. Cara, Outro dia eu fazia comprei um assim, ó, iPad, pô, mas ele fechava. faz a mesma coisa que o celular e é muito grande. Mas aqui antigamente era uma puta. Mas eu uso para dificuldade, tocar né? guitarra. Eu ponho lá e pá, e Tá, vou lendo a letrinha letra, lá. né? Minha Então, colinha. Pra você ver, nós ficamos aqui uns 3 anos com o iPad e não tinha chego nada aqui ainda disso, entendeu? E a gente ali, mostrando Ó. foto para cliente no iPad, entendeu? Chique, né? Entendeu? Então, assim, Nossa. isso que é legal a gente viajar principalmente para fora, né? E hoje a gente. Eu falei, não né, é só arquitetura, entendeu? Você pega outras inspirações, outras Uhum. motivações. exatamente. Legal. E aí, depois disso, foram muitas viagens aí que trouxeram muita bagagem pra gente. Eu estou demais isso. Cara, parabéns aí pelo trabalho, Toninho, Obrigadão. né? Antônio Carlos Martinelli, Alexandre Harrisberger. É Harrisberg? É Harrisberg. Meu pai falava assim, esse nome com limão dá uma caipirinha, É um goró bom. né? dá um gorozão. Esse Né? aqui é do Harrisberg é o nome de uma vodka, assim, né? Show de bola, valeu, galera. Opa! Obrigado, viu? Opa. Obrigado Isso, por Isso tudo. aí. Sucesso Queria aí pra agradecer aí, cara, a E, oportunidade aí de... Cara, eu acho assim, pô, a gente é amigo muitos anos. É muito gostoso bater esse papo aqui, cara. Sim, Show de bola. É legal esse As papo portas estão abertas aí, informal, cara. até para as pessoas, né, enxergarem um pouco além, né, do Alexandre e do Toninho, Com certeza, profissionais, cara. arquitetos, né, cara? Uhum. A gente tenta ser o mais humano possível aí também, né, com os nossos clientes. E Sim. você sempre parceirão nosso aí, né? Estamos aí correndo, né? Sempre. Sempre, né? Trabalho É, eterno, e né, agora com cara? Não essa acaba arte nova nunca. aí do Você viu? Mandacast. Que legal. Agora, Já tá mega mais uma empresário. coisa para eu Bem correr legal, aqui, né? bem Mas tá legal. bem legal, Bastante porque sucesso aí. é na minha área. Eu quero trazer os arquitetos, os lojistas, né? Tava explicando isso Só para precisa ir vocês. jogar futebol com a gente lá, né? Cara, futebol eu sou ruim. Mas Por quê? Mas você acha que tem cara bom lá? Desde que eu era pequeno lá com o Toninho, eu não jogava nada. Eu jogava no gol Você e era o era último a grosso. ser escolhido, é isso? Não, a galera jogar bola, eu ia tocar guitarra lá, tocar violão, ia fazer outra coisa. Então, Mas a vai última pro vez, churrasco, pô. olha só, Churrasco. olha a grossura. Ah, mas eu posso levar água pra galera, e aí eu vou acender na Pode fazer churrasqueira. o som também, pô. Pode É, fazer o verdade, som, pô, aí sim. Faz o som. Porque a última vez que eu joguei bola, o cara, não, vamos lá, moço.
Foi na confraternização da minha empresa. Pô, a gente montou o time de futebol e eu fui em um dos times. O cara passou a bola pra mim, eu chutei, cara. Foi pro lado errado, caiu no pé do adversário e o cara marcou o gol. Os caras, pô, Lúcio. Eu falei, putz, foi Aí, mal. tá vendo? Aí eu já desisti logo de cara. Né? Não, mas Primeira tem vez que eu toquei na bola, eu já fiz um gol churrascão contra bom lá praticamente. também. No Churrasco dos Arquitetos lá tem um churrascão bom lá também. Pode ir. Chique no último. Beleza, galera? Legal. Valeu. Valeu, obrigado. Obrigado. Valeu, obrigado. Toninho, Alexandre, ManzaCast, mais um episódio aí para vocês. Gratidão. Esqueci. As redes sociais, onde é que o pessoal acha aí o A gente Estúdio tem Arquitetura, o tem Alexandre, o Toninho. O Instagram, né, do nosso escritório, que é o @Estúdio Arquitetura SJC. O Facebook também é o mesmo nome. Tem nossos Instagrams pessoais, né? Mas aí é mais coisa pessoal mesmo. O nosso trabalho mesmo é no Estúdio Arquitetura. Beleza, Estúdio Arquitetura. Quem que precisar aí construir uma bela casa, um comércio, um prédio comercial ou um prédio, né? Todo tipo de serviço pode trazer aqui que eles são muito bons, excelentes arquitetos, renomados na cidade aí. Parabéns. Valeu. Episódio fantástico aqui no ManzaCast. Até a próxima. Um abraço.